Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Nossa aula de hoje é sobre os clássicos da sociologia. Nós vamos trabalhar efetivamente três clássicos, três fundamentos básicos do método sociológico. E também esses pensadores acabaram influenciando a antropologia. Então, via de regra, eu vou tentar ao máximo trazer o pensamento desses clássicos e apresentar dentro desse pensamento alguns cases, algumas situações, alguns pontos de análise que nós podemos abordar tanto para a sociologia quanto para a antropologia. Nós vamos começar falando, dentro dos clássicos, quando a gente fala de clássicos, a gente fala de pensadores que dão base fundamentais para a compreensão do fenômeno social, a gente tem que levar isso em consideração. Muita gente despreza os clássicos, você escuta a volta e meia o discurso de que para que a gente tem que ficar se importando com os clássicos, né? Para que a gente tem que ficar pensando nos clássicos, se efetivamente eles são pensadores do século XIX, início do século XX, e eles já foram superados, né, em sua concepção metodológica. Não foram, não. A gente tem uma ilusão disso, porque a gente despreza uma leitura um pouco mais densa de pensadores que estavam em outro contexto histórico, em outro contexto social. Isso é verdade. Eles não viveram os fenômenos que nós estamos vivendo. A realidade que eles viveram são diferentes da nossa. Contudo, a forma de compreensão e análise da sociedade, o método que a gente chama, o que eles levam em consideração na análise do fenômeno social, quais são o que a gente chama de postulados, né? Ou pontos básicos, pontos, vou usar até um termo perigoso aqui, né? Pontos estruturais necessários para a compreensão desses métodos, isso continua. Muitos dos pensadores contemporâneos, todos bons cientistas sociais contemporâneos, definem sua análise social a partir de um método estabelecido por estes clássicos. Então, negá-los, rejeitá-los, não aceitá-los, é, no mínimo, irônico, no mínimo irresponsável, vamos dizer assim. Então, se você trabalha com a área de ciências humanas, você tem que levar em consideração os métodos. Não adianta você achar que não. E você tem que levar em consideração os métodos clássicos. Três autores clássicos nós vamos abordar. Nós vamos analisar Durkheim, nosso primeiro cientista social. Depois vamos analisar Marx. E vamos fechar com Max Weber. Quando falamos de Durkheim, falamos do estruturalismo, da compreensão estrutural da sociedade, numa relação direta do método das ciências sociais com o método descritivo, objetivo, na busca de imparcialidade e da compreensão dos fenômenos através de dimensões proporcionais, capazes de serem compreendidas em todas as suas intensidades sensíveis, quantitativas. Ou seja, o método estrutural, que é o método que a gente vai analisar daqui a pouquinho, ele tem uma preocupação muito grande na compreensão da sociedade com os fenômenos objetivos. A descrição do fenômeno, do fato, e a capacidade de ação e reação social medida de forma quantitativa. Ou seja, medida de uma forma que é possível você ter dimensão objetiva, sensível do fenômeno. Tanto na proporção da sua própria ação, do fato, como da reação do fato. Vamos pensar uma questão importante. Uma manifestação grevista, tá claro? Vamos pensar que a gente está falando de uma greve de operários, uma paralisação de uma categoria profissional. A paralisação de uma categoria profissional, ela tem que ser dimensionada enquanto relevância, enquanto importância, enquanto peso, tanto pela quantidade de pessoas que aderem ao fenômeno, ou seja, o número de pessoas que se manifestam, paralisam, se organizam em manifestações nas ruas, passeatas, né, reivindicações, objetivas. Fato. Vamos pensar que um grupo de operários que entrou em greve vai fazer uma passeata na rua. E isso tem um grande número de pessoas participando dessa passeata. Tem um grande número de pessoas engajadas nessa passeata. Eles tomam uma praça de uma grande cidade como São Paulo e tem mais de 50, 100 mil pessoas, 150 mil pessoas nessa manifestação. É um fenômeno considerável. Só dessa manifestação estar nas ruas vai parar o trânsito, vai chamar a atenção de outras pessoas, vai estar nos noticiários, vai ser uma preocupação de todo mundo que estiver em volta dessa manifestação observar a manifestação acontecendo. Então, é um fenômeno relevante por isso.
também por o grau de reação que ele provoca. Dependendo da categoria profissional que paralisa, ela gera efeitos em outros fenômenos sociais. Por exemplo, você tem, vamos pegar os caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, correto? O que essa greve dos caminhoneiros proporcionou? Escassez de alimentos nos supermercados, falta de combustíveis nos postos, falta de medicamentos nas farmácias. Teve até a paralisação de instituições de ensino por causa da greve dos caminhoneiros. Eles bloquearam rodovias. Houve uma grande adesão ao movimento. A greve foi relevante. Ela é relevante porque ela provoca uma reação. Ela tem uma força, porque ela tem um fenômeno que ela provoca, um fato observável que ela provoca, que é inquestionável, que é inegável. Então, este é o fenômeno observado por Durkheim. Em si não há um julgamento se é bom ou ruim, certo ou errado. Essas compreensões de valor moral, de valor ético, não são fundamentos necessários para Durkheim quando você tem como base de análise o fato em si. O fato determina em si sua importância, e não efetivamente o valor que a gente coloca sobre o fato. Então, essa é uma questão importante. Então, Durkheim é o nosso primeiro cientista social, nosso primeiro método de análise. A gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. E eu quero aproveitar, nessa análise de Durkheim, para a gente trabalhar o que eu chamo de solidariedade. Ou seja, a condição social na construção dos fenômenos sociais. A construção coletiva da produção do fato. Para Durkheim, o fato social ele só pode ser considerado na condição em que ele seja uma produção, e o próprio termo já diz, o fato social, uma produção que envolve coletividade. Não existe relevância de observação do cientista social sobre a particularidade. Então vamos pensar o seguinte. Se tem escutado muito agora com essa onda do coronavírus, desses debates que nós estamos tendo sobre a letalidade, sobre os riscos que o coronavírus traz, que está comentando isso o tempo todo, você tem observado que as pessoas falam muito de o que vai acontecer, quantas pessoas vão morrer, por que é importante ficar em casa, ou por que o vírus ele contagia pessoas do grupo de risco, com mais de 60, com comorbidades. Enfim, falamos sobre o fato, fenômeno, a pandemia é um fenômeno, objetivamente construído, objetivamente sensível, objetivamente percebido, os números de mortos, por exemplo, as reações dos governos, a paralisação de comércio, cidades, países parados, Itália em quarentena, Espanha em quarentena, França em quarentena, Estados Unidos, nós aqui no Brasil, comentando sobre isso, né? Os fenômenos que justificam a discussão e o tema sobre o coronavírus para Durkheim devem ser fundamentados nessa observação objetiva. A Itália está em quarentena. Isso é fato. É possível medir a quantidade de pessoas que estão paradas. É importante, então, entender que o vírus tem consequências sociais porque ele gera um efeito. Tá claro? E é um efeito solidário por quê? Porque é um conjunto de relações, de instituições, de pessoas, um conjunto da estrutura social para a produção do fenômeno. O fato em si denuncia a quantidade de agentes sociais que estão envolvidos na sua produção. Então, o fenômeno social não pode ser visto como um fenômeno particular. É uma coisa que deixaria Durkheim extremamente incomodado, é aqueles papos de porque com a minha tia aconteceu assim. Olha, eu fiquei vendo e eu vi lá na televisão que tal fenômeno aconteceu com tal pessoa. Ou você argumentar uma questão social usando esse tipo de fundamento. Bom, nós temos que tomar tais medidas porque eu ando observando que a sua observação particular, o caso que aconteceu com o seu primo, com a sua prima, com o seu amigo, com o seu parente, não tem qualquer relevância para Durkheim. Porque primeiro que é um caso particular, é um indivíduo. Em si, essa análise que é feita por você, na sua precariedade, na nossa precariedade, nós como indivíduos, quando observamos os fenômenos, nós temos uma precariedade, a gente tem uma limitação. A gente enxerga e analisa em cima, primeiro, do nosso valor moral. Segundo, em cima da nossa percepção pessoal. Nós somos uma peça pequena, uma grande engrenagem
num contexto muito amplo em que a nossa forma de observar é mínima, ela tem pouca importância e relevância diante de um fenômeno de grandes proporções. Imagina se eu vou observar um fato que aconteceu comigo hoje, numa farmácia, quando eu vou comprar um medicamento, ou no mercado, e eu vou lá e uso isso como um argumento para poder justificar um fenômeno social, a preocupação das pessoas em relação a algo que está acontecendo na sociedade. É irresponsabilidade minha, porque um fato que eu observo, um fato particular, ele não é para Durkheim um fenômeno que merece relevância. Fenômenos que merecem relevância são fenômenos produzidos, quando eu falo solidariedade aqui, né, não é aquela solidariedade filantrópica, por favor, não estou falando de ajuda. A solidariedade aqui é um fenômeno em si, é um fenômeno que é produzido, um fato social que é produzido, por uma grande quantidade de agentes participantes. Para mim estar aqui com você, estou na minha casa, certo? Fazendo essa aula em home office. Mas imagine a estrutura que tem que ter para esta aula chegar até você, que envolve um monte de pessoas, que não sou eu. Se eu quiser falar, fazer alguma coisa hoje no mercado, por exemplo, eu vou fazer uma compra no mercado. Inclusive aqui nos mercados, entra uma pessoa, tem uma pessoa a cada 5 metros quadrados do mercado. Existe um controle da fila, as pessoas ficam 1 metro e meio da outra. O mercado faz uma fila também controlada para entrar dentro do mercado. Mas quando eu vou lá ter acesso aos produtos dentro do mercado, aqueles produtos só estão ali porque eles são produção solidária, coletiva. A estrutura da cidade, a vida na cidade, as coisas que me atendem particularmente só existem porque elas são produção coletiva. Então, o fenômeno coletivo, a vida social, a vida solidária, é aí que entra a solidariedade. A solidariedade, então, é esse conjunto de produção dos fenômenos sociais diários. Todos os dias a sociedade produz a sua vida. Hoje o grande debate, aqui na minha cidade, pelo menos, não sei como é que é de vocês, é de que o porquê que temos tudo parado. Por que está tudo parado? Por que nós paramos com lojas, paramos com educação, paramos com restaurantes, paramos com bares? Alguns consideram que isso não deveria acontecer. Outros acham que devia. Uns com mais restrições, com menos restrições. Mas quer queira, quer não, todo o ambiente social é uma produção solidária. O que nos preocupa hoje é que essa solidariedade nossa está em colapso. Aquilo que produz a nossa vida, o fenômeno solidário de produção da vida, ele está ameaçado pelo vírus. Então nós temos que combater esse vírus, nós temos que passar por essa crise. Qual é o custo da vida social para isso? Não é só o preço de cada um. Quando a gente fala da quantidade de mortos, de vez em quando a gente, é claro, né, a gente mostra pessoas que morreram, entrevistamos familiares, estamos sempre vendo o caso de alguém que perdeu um ente querido, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um amigo, às vezes um artista importante que morreu por causa do coronavírus. A gente particulariza a discussão sobre o fato. Contudo, é muito importante a gente entender que o fato social envolve a coletividade. Não estamos falando de uma morte em si. Nós estamos falando da quantidade de mortos por um fenômeno. E o quanto que essa quantidade de mortos pode intervir na saúde social. Então, quando a gente está sempre dizendo, nós temos que salvar as pessoas agora, e alguns falam, mas tem um desemprego, tem uma crise econômica, empresas vão fechar, vão demitir. Se essa reclusão, se esse isolamento, se a quarentena dura muito tempo, 40 dias, se esse isolamento dura muito tempo, muitas empresas, ao demitir, vão criar uma situação intolerável para as pessoas. Já tem um processo de demissão em andamento. Qual é o preço que nós vamos pagar disso? Então, estamos discutindo os fenômenos sociais que afetam a saúde coletiva. O que chamamos de saúde coletiva? O bom funcionamento da sociedade para a plena realização das necessidades de todos. Aquilo que a sociedade precisa para funcionar enquanto organismo. E enquanto organismo, ela precisa ter atendido às suas necessidades. Volto a repetir, acho que nós comentamos já isso na aula passada, é como o Conte observava, nós somos como um organismo, a sociedade é, de certa forma, como um organismo. Se você tem uma parte do corpo que não está funcionando bem, e essa parte do corpo começa a afetar outras, ela coloca em risco
a saúde do organismo. Então você precisa cuidar dessa parte para que ela não crie um colapso na sociedade. Então, até onde a doença, coronavírus, atingindo parcelas da sociedade, pode afetar o todo? E qual o grau de comprometimento do todo? Tanto na questão imediata, na contaminação agora, na quantidade de pessoas que serão contaminadas, na quantidade de pessoas que podem morrer, na estrutura de saúde que nós temos para poder atender essa crise do organismo. Eu quero te falar, eu vou até usar aí de uma explicação um pouco estranha, mas eu peço que você entenda, leve a sério, por mais que a brincadeira o exemplo vai ter aí uma conotação bem engraçada. Você imagina que você precisa tomar um medicamento, e esse medicamento vai causar efeitos colaterais, tá? Você imagina, por exemplo, que você, entre os efeitos colaterais que esse medicamento vai te ocasionar, esteja diarreia. E você imagina que, dependendo da quantidade de medicamento que você toma, na proporção da doença que você precisa tratar, ao mesmo tempo que você cura a doença pela qual você tomou o medicamento, você pode ter uma série de outros problemas provocados pela diarreia. Inclusive, na necessidade, você pode morrer por causa disso. Então, nós estamos diante de uma sociedade que tem uma estrutura de saúde limitada. Ela não é feita para atender tanta gente ao mesmo tempo. É que nem o nosso rim. Ele tem um limite para atender. A capacidade de processamento do alimento que a gente tem. A sobrecarga sobre ele, a quantidade de alimentos em excesso ou em quantidade de substâncias em excesso, pode colocar ele em pânico, pode levar ao colapso dele, ele para de funcionar. Então, o que a gente está vivendo hoje é isso. A sociedade está diante de um fenômeno, é claro que ele é um fenômeno que não vai perdurar, né? Ele é, como o próprio Durkheim diz, né? Ele pode ser uma patologia localizada ou uma anomia coletiva, né? Patologia porque atinge uma parte da sociedade, anomia porque coloca em colapso temporário uma parte da sociedade também. Mas isso passa, né? Claro, o vírus vai passar. O estrago que ele vai fazer depende de qual é a capacidade que a gente tem de enfrentá-lo e como que a gente enfrenta ele. Vamos tentar enfrentá-los todos, de uma certa forma, para evitar o máximo de contágio, ou vamos deixar que o contágio chegue, tentando isolar aqueles que vão se contagiar com mais impacto e tentar ver a reação que se vai ter naqueles que não serão contagiados, ou que serão contagiados, mas são assintomáticos. Então, veja, o fenômeno social solidário é essa produção que a gente tem que levar em conta, que ela é uma produção feita pela coletividade, tá claro? Aí está o nosso amigo Émile Durkheim. Durkheim nasceu em 1858, faleceu no início do século XX. Importante entender do nosso amigo Durkheim, como já falamos, que o fato social é fundamental para ele. O fato social é o que ele chama de coisa a ser observada, é o objeto de estudo do cientista social. Aquele fato que eu falei para vocês, descrito, proporcionado. Ele considera que uma sociedade, conforme o grau de complexidade que essa sociedade tem, conforme a rede de relações que uma sociedade tem, conforme a quantidade de dependência que nós temos entre as partes, entre os indivíduos, maior o grau de solidariedade. Então, para Durkheim, a solidariedade, que ele chama de orgânica, é a solidariedade do fato produzido por uma grande quantidade de agentes de forma direta ou de forma indireta. Então, você tem uma grande quantidade de agentes participando na produção do fato, senão ele não ocorreria. Eu sempre gosto de comentar que na nossa sociedade industrial urbana, isso é muito fácil de perceber. Se você observar que todos os dias uma série de fenômenos acontecem e que os agentes, as pessoas que produzem os fatos, elas produzem esse fenômeno porque elas estão relacionadas com uma série de outros fenômenos que às vezes convergem, coesão, né? Ou às vezes coagem, pressionam dentro do mesmo fenômeno. Você imaginar um professor, que nem eu, né? Quantos professores produzindo a aula? Professores que moram em cidades diferentes, em níveis educacionais diferentes, em áreas de conhecimento diferentes. Esses professores, como você, que às vezes é bancário, como você às vezes trabalha no comércio, ou você que não trabalha, né?
Mas, enfim, esses professores são consumidores de roupas, de calçados, de alimentos. Esses professores também usam o trânsito. São motoristas, ciclistas, motociclistas, pedestres, passageiros de ônibus. Esses professores também usam o sistema financeiro. Tem contas em bancos, alguns podem ter poupança, outros investimentos, outros dívidas. Né? Enfim, o grupo professor, o segmento professor, está relacionado com uma série de outros segmentos, sem o qual não forma o professor. Então, o fenômeno escola é formado pelo professor, o fenômeno educação é formado pelo professor, o ensino enquanto fato, o ensino institucionalizado, né, é formado também pelo professor, mas também pelo aluno, mas também pelas instituições de ensino e pelos profissionais que trabalham nela. A zeladora, o coordenador, o diretor. Então, veja, o fenômeno educar envolve diretamente e indiretamente uma série de elementos com a própria sociedade. Se há um engenheiro, ele frequentou a escola. Se há um publicitário, ele frequentou a escola. Se há um pedagogo, ele frequentou a escola. Se há um psicólogo, ele frequentou a escola. A grande quantidade de profissões que exigem um grau de elaboração para a sua existência mais complexo, teve que passar pelas condições de ensino. As pessoas vão à escola e para se formar alguém, por exemplo, em psicologia, em publicidade, em pedagogia. Você vai formar ele primeiro no ensino fundamental, depois no ensino médio, e aí ingressa no ensino superior. E aí tem uma série de especializações nessas áreas, dependendo da qual o aluno vai seguir. Tudo isso é feito porque existem tempos para se fazer isso, lugares para se fazer isso, e quando você está lá no ensino fundamental, no ensino médio, existem normas que obrigam você a educar o filho. Então você pensa assim, todos os pais se preocupam com a educação dos filhos. Bom, isso é um apelo moral, isso é um sentimento. Vamos pensar aí, Durkheim diria assim, será? Como é que a gente comprova que todos os pais, mães e pais estão preocupados com a formação de seus filhos? Às vezes responsáveis, né? Avô, como é que a gente sabe que estão? A gente sabe que as escolas existem, que há uma série de normas obrigando você a estudar, senão você não consegue ingressar no mercado de trabalho, e às vezes também forçando você a matricular os filhos no ensino fundamental, para que você tenha essa função cumprida, porque é o que funciona. Porque se você transformar a escola numa opção apenas, quantos matriculariam seus filhos? A reprovação na escola, fazer de novo, no primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo, apesar que não se reprova no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, por exemplo, quando você reprova esse aluno no primeiro ano, e ele teme reprovar, você tem lá a nota abaixo de 6, vermelha, é porque você quer que ele se eduque, você tem que punir para ele fazer. Então você tem que ter mecanismos que coagem, aí o termo coesão, né, que vai forçar o indivíduo a produzir o fenômeno. Senão, ele não produz. E quanto mais pessoas produzirem esse fenômeno necessário à sociedade, mais a saúde social, que nós falamos agora há pouco, funciona plenamente. Então, para Durkheim, é fundamental que a gente entenda que os fatos sociais são produzidos de forma solidária. E essa solidariedade orgânica, quando há uma grande complexidade de agentes na produção do fenômeno, e quando há uma sociedade que às vezes tem que criar meios para forçar as pessoas a cumprir aquilo que é sua obrigação. Para que as pessoas cumpram as funções sociais as quais são necessárias. Então, por isso, para ele é importante observar esse corpo social em funcionamento. Está claro? Como é que esse organismo social produz os seus fatos? E esse fenômeno de solidariedade, esse fenômeno social que se apresenta, e os agentes que produzem ele, quando eu falei lá atrás sobre a greve, por exemplo, quando eu falei para você sobre a própria coronavírus, o fato e a série de fenômenos que ocorrem, qual é a participação dos agentes? Qual é a participação dos elementos na produção deste fenômeno? Qual é o grau de envolvimento da produção? E tudo isso não é nada moral, não é ético. É quantitativo, matemático, proporcional. Quanto mais eu puder ser descritivo, quanto mais eu puder quantificar o fenômeno, quanto mais eu puder demonstrar que existe uma proporção do fenômeno em relação aos demais, eu vou dar a relevância e o valor necessário a esse fenômeno. Se você observar, né, a gente às vezes tem alguns fatos sociais que a gente não observa. A saúde, por exemplo. Agora está falando muito de higiene em casa.
esquece de fazer isso, tá? Lavar as mãos, usar álcool em gel, se você também está que nem eu em home office, limpeza na sua casa, limpar os produtos que você compra no mercado. Veja, essas são ações individuais, de cada um. Às vezes, alguns de nós acham isso assim, um saco fazer isso. Tem que ficar cuidando da higiene pessoal, coisas que antes a gente não fazia. Só que isto é necessário, todos fazendo isso, todos fazendo, cada um, todos fazendo, cada um somado, todos, a coletividade fazendo, cria um fenômeno de prevenção a outro fenômeno. É o que você faz todas as manhãs quando você escova seus dentes. É o que você faz quando você vai ao médico para fazer uma revisão, exames. É o que a gente faz quando a gente para no sinal, quando ele está vermelho, porque a gente sabe que outro carro pode estar vindo na outra rua do cruzamento, porque o sinal está verde. A gente sabe que se a gente desobedecer aquele sinal vermelho, a gente tem uma grande chance de bater. Ou seja, fenômenos podem prevenir contra outros, fenômenos mantêm a saúde social. Se nós obedecêssemos às leis de trânsito, devemos obedecer. Se nós cumpríssemos as funções às quais as normas se estabelecem, a engrenagem social funcionaria com mais eficiência. Então, quando nós pensamos na sociedade enquanto fenômeno, para Durkheim, é pensar nesse organismo constante, que funciona o tempo todo enquanto organismo, e cujos fenômenos sociais são a produção de uma coletividade. Está claro? Por isso que nós vamos encerrar aqui o Durkheim, porque na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a sociologia como instrumento de classe. Eu quero, na próxima aula, discutir com vocês o Marx e quero discutir com vocês o Weber, os dois pensadores que nós vamos trabalhar na próxima aula. Só vou dar uma introdução aqui dos dois pensadores para a gente entender a diferença dos clássicos, usando o Durkheim aí como o primeiro que a gente abordou. Vou fazer isso com os outros também. Enquanto Durkheim está preocupado com o fenômeno social, enquanto Durkheim está preocupado com o fato, com aquilo que é observável, enquanto Durkheim está tentando focar na condição do fenômeno, vamos ter pensadores como Weber e como Marx, pegando aí no primeiro momento, que ele considera que o fenômeno social em si, o fato, é fruto de relações sociais. Então, Marx vai desfocar o olhar da análise dele, né, o olhar de Durkheim está no fato social, o olhar do Marx está nas relações sociais. Ele considera que essas relações que produzem fenômenos é que devem ser levadas em consideração. E para Marx, objetivamente, as relações de produção da vida material, o que gera a possibilidade da sociedade existir como ela é, tanto neste momento histórico, como na construção dos fenômenos que levaram até aqui. Ou seja, como é que essa sociedade historicamente chegou até aqui. Eu preciso estar atento, para Marx, às relações. E o Marx vai levar em consideração, por mais que ele esteja preocupado com a quantificação, com a proporção, ele está preocupado com as relações. A construção dos interesses de classe na produção dos fenômenos sociais. Então, para Marx, nós não vivemos num organismo. Nós não vivemos num organismo onde cada parte cumpre sua função. Nós vemos nas relações que se organizam em torno de um sistema de produção da vida, em que agentes de produção, as classes, principalmente as classes sociais que para Marx, a classe dominante, proprietária dos meios de produção, e a classe dominada enquanto força de trabalho, aquilo que a gente costuma ter o chavão, velho de guerra, a burguesia, o proletário, para ver isso com calma, o que é burguesia e o que é proletário. Essas relações de classe produzem a nossa vida, produzem as coisas que estão à nossa volta, produzem as nossas necessidades para serem superadas, produz aquilo que nós necessitamos, as nossas demandas, como se fala na economia. E é isso que a gente tem que estar atento para o Marx. Por isso que o Marx ele não é imparcial, não, ele é ideológico. Ele acredita que a análise da sociedade tem que estar acompanhada de uma resposta a esse antagonismo político presente em todas as coisas que atendem às nossas necessidades. Tá claro? Queria agradecer a você, um grande abraço, toma muito cuidado, esses dias estão dias tensos. Nós estamos vivendo nessa sociedade momentos muito tensos, momentos preocupantes, momentos que podem trazer para nós
mudanças, para bem e para o mal. Algumas que podem servir de lição, e tomara que a gente aprende. Nunca se esqueça que na dor a gente aprende muito. Às vezes, as frustrações são muito mais educativas do que simplesmente as concordâncias, os estímulos, as aprovações, as satisfações. Para que a frustração seja mais educativa, para que ela seja mais eficiente na educação nossa, na nossa mudança, ela tem que vir acompanhada da consciência do que nós estamos vivendo e do que estamos fazendo para possibilitarmos a todos, todas as pessoas, que elas possam garantir sua vida, se não conseguirem na intensidade que devem, aprender a respeitar a vida dos outros. Muito cuidado, meus caros. Cuidem da sua vida, cada um cuide da sua bem e das pessoas que estão à sua volta que você ama. Aprenda que o comportamento coletivo é fundamental, mas a particularidade da nossa vida conta para isso. Estimule as pessoas a se cuidarem e se informe bem, se informe onde há realmente conhecimento de causa, informação construtiva e uma possibilidade de análise ampla. Nessas horas o que mais aparece são oportunistas, mas também aparece muito ignorante. Dê ouvidos a quem merece, aprenda e procure mudar para que a gente tenha uma vida melhor no futuro. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Não esqueça que na quinta-feira à noite, às 9 horas, nós temos uma live lá no meu canal no YouTube, onde nós vamos tirar dúvidas sobre Emily Durkheim, tá claro? E vamos falar sobre o estruturalismo de uma forma geral. Até lá. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Até a próxima.